Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E gente, não teve jeito. Domingo agora passado eu assisti o primeiro episódio da nova série da HBO, House of Dragon. E mesmo tendo me prometido que eu não ia ficar investido depois da tragédia que foi o final de Game of Thrones, eu acabei me rendendo e vou dar uma conferida no livro que inspirou a série e acompanhar a série todas as semanas também. Bem, eu pesquisei um pouco para fazer essa compra do livro, um pouco sobre a história que a série vai adaptar. E este livro aqui, que é Fogo e Sangue, escrito pelo Martin, ele é o primeiro de 2 livros. Mas, pelo que eu entendi, a gente não precisa ficar muito preocupado, porque o que a série vai adaptar é uma das histórias de um período que está contido nesse cara aqui. Então, a história que eles devem contar na série já deve estar acabada, redondinha. Então, talvez não aconteça o que aconteceu com o final de Game of Thrones, que os próprios produtores da série tiveram que andar com as próprias pernas, sem o auxílio do material original para ajudar eles. Pelo que eu pesquisei, a série vai adaptar mais ou menos metade desse livro daqui, que vai contar sobre a disputa de sucessão entre 2 dos Targaryen, que, diferente da série do Game of Thrones, a série House of Dragon não vai contar sobre intrigas entre várias famílias em busca do poder, mas intrigas dentro da mesma família em busca do trono, que já é governante de Westeros. Mas bem, falando um pouquinho mais desse livro aqui. Eu achei ele muito interessante, inclusive no final dele, vou colocar em detalhe porque aqui na câmera vai ficar muito ruim. Tem uma árvore genealógica dos Targaryen e conta sobre o reinado dele durante 300 anos ali antes da série Game of Thrones. Então esse livro aqui vai contar a história da família Targaryen desde que eles chegaram em Westeros, vindos do outro continente com o dragão. Eles chegaram, dominaram tudo e montaram o seu reino aqui. E aqui vai contar desde o inicinho, desde a chegada deles até, eu imagino que no final do segundo volume, o início de Game of Thrones, que a gente conhece. Agora eu vou contar o porquê eu me rendi um pouquinho à modinha da série, né, e resolvi fazer a leitura desse livro aqui. Bem, o Martin, ele é um escritor bem renomado, porque os livros, independentemente da série, já faziam muito sucesso antes da estreia e logo depois da estreia da série explodiu. E muitas pessoas que leram os 5 volumes que ele lançou das Crônicas de Gelo e Fogo falaram que ele escreve muito bem, que os personagens prendem bastante, que a história estava bem interessante, diferente daquele finalzinho que a gente viu na série, né? Mas, eu tenho muita preguiça de começar a ler uma saga desse tamanho, que os livros das Crônicas de Gelo e Fogo são extremamente grandes. Mas não tem final ainda, né? E a gente não sabe quando que vai ter o lançamento desses outros livros. Então, assistindo o primeiro episódio, gostando do primeiro episódio da série, me despertou o interesse de conhecer a escrita desse autor, com esse mundo que ele criou, que é muito rico, muito vasto, com uma história um pouco menor. Apesar de ser uma duologia e contar com 2 volumes e um deles ainda não foi lançado, é uma forma menos agressiva de se começar a ler essa obra. Se eu gostar disso aqui, quem sabe quando e se o Martin terminar de lançar as Crônicas de Gelo e Fogo, eu não pego ela para conferir também. A série, ela me causou uma sensação muito melhor do que quando eu comecei a assistir o próprio Game of Thrones, porque temos todas as intrigas palacianas, toda aquela zona lá que acontece, só que não sei porquê eu me apeguei um pouco mais desses personagens, desses Targaryens aí. O que é estranho, porque na parte do Game of Thrones, da série mesmo, os Targaryens, a história deles, os dragões, a Daenerys, era a parte que eu menos tinha interesse. E aqui eu gostei muito da Rhaenyra. Eu acho que ela vai ser uma personagem muito interessante pra frente. E também o Daemon, eu acho que é o nome dele. Nossa, aquela armadura que ele usou no torneio, quem joga videogame medieval, RPG medieval, não tem como não enxergar um vilão clássico de RPG naquele cara. Aquela armadura é uma armadura muito doida, muito bonita, mas é a armadura clássica de qualquer vilão medieval ali que a gente está acostumado. E eu achei isso muito legal. Diferentemente do Game of Thrones,
Eu acho que os personagens dessa série estão se mostrando bem complexos, mas eles estão um pouco menos cinzas, na minha opinião. Porque no Game of Thrones, a gente via muitos personagens que a gente sabia os interesses deles e às vezes faziam as coisas legais, às vezes faziam as coisas ruins. E acho que isso acabava criando uma relação muito interessante com o personagem e com a trama, porque de certa forma os personagens eles eram muito mais egoístas do que altruístas, tirando ali o Jon Snow, né? Então acabava que pelo menos eu não consegui me relacionar tanto com os personagens. Aqui, apesar dos personagens serem complexos da mesma forma, eu acho que vão trabalhar muito todos os personagens da série, que nem trabalharam muito os personagens de Game of Thrones. Aqui pelo menos eu dei uma enxergada numa dualidade muito grande, como se a Rhaenyra fosse o bem e o Daemon fosse o mal. E eu acho que vai ser muito mais interessante, pelo menos pra mim, ver eles trabalharem no personagem malvado, maligno, bem, e uma personagem boa, bem, do que uma série de personagens cinzas na história inteira. Eu acho que aquela senhorinha também, que ela perdeu o trono na última sucessão, eu acho que ela vai ter uma participação muito interessante na série, principalmente depois da indicação da Rhaenyra pro trono. E também achei muito bacana essa história ser contada dessa forma, porque apesar de ser uma fantasia medieval, é muito atual, né? Num governo de Westeros ali que está acostumado com os homens no poder, ser indicada uma mulher pro trono. E como que está despertando revolta entre o pessoal. Essa é uma série que eu nem tava com tanto interesse de assistir por conta do gosto amargo que ficou na boca depois de Game of Thrones, né? Mas domingo, o Olavo, um grande amigo meu, me telefonou, falou que viria aqui em casa para assistirmos e nem me deu muita escolha. E muito grato que ele fez isso, porque eu gostei bastante do primeiro episódio, tanto que já tô com esse cara em mãos aqui para ler. Eu só não vou começar a ler agora, porque eu tô terminando a leitura do Silmarillion, porque a série Anéis de Poder, essa sim eu tô mega hypado pra ela, e eu tô querendo ler as obras do Tolkien, trazer conteúdo pra caramba sobre ela no dia que lançar, mas eu acredito que eu vou acabar essa semana. Então, para a semana que vem, ou seja, pro lançamento do terceiro episódio, talvez eu já tenha conseguido ler esse cara aqui, que é um calhamacinho, né? Mas, se for tão bom que nem todo mundo diz que é, vou ler rápido. E vocês? O que vocês acharam do primeiro episódio de House of Dragon? Eu gostei bastante, mas me contem nos comentários o que vocês acharam. E também se vocês já leram ou têm interesse de ler. Como de praxe, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês conferirem o livro, caso queiram comprar. Usar o link do canal para patrocinar a gente sem gastar mais nada por isso. E o vídeo fica por aqui e até a próxima.